Antes de passar para a Alice, queria que eu esqueci de pedir no finalzinho da história de Palmeiras e São Paulo, para você dar um plá de Lázaro. A gente tem um post aqui, apuração do Danilo Lavieri, se não me engano, e tem mais alguém. Se vocês colocarem o post, eu vou dar o crédito ao repórter, que o São Palmeiras tenta repatriar o Lázaro, que foi importante no comecinho do Dorival, né? Quando o Dorival pega o time do Paulo Souza, ele é vendido. A gente está vendo aí, ele está no Almeria, e o Palmeiras encaminha a contratação por empréstimo dele por um ano, com proposta de compra. Dá umas dicas do que é o Lázaro e eu vou, na verdade, perguntar para a Alice Olha, sobre o Clássico Carioca. é um bom jogador, só isso. Não, não é um jogador de fazer a diferença. É um bom jogador. O Palmeiras está sem o Dudu, está sem o Bruno Rodrigues que machucou. Ele pode entrar ali para compor. Mas não é um jogador que vai vir fazer espuma. Ele com o Dorival, ele se destacou no Flamengo B. Quando o Flamengo abriu dois times, né? Um para disputar o brasileiro, o outro para disputar as Copas, o Lázaro ficou no time que disputava o brasileiro. E aí fez boas partidas. É um bom jogador, nada além disso. Jogador destro, que joga pela esquerda, né? Famoso pontinha de pé trocado. Fez, inclusive, o gol do título mundial sub-17 do Brasil, né? É um jogador com passagens em categorias de base, de seleção, mas eu não acho que seja um jogador excepcional. E o Almeria, clube dele, está em último lugar no campeonato espanhol, né? Então, e ele também, a temporada dele esse ano, né, que é metade do final do ano passado para agora, acho que ele fez 2 gols só. Ele não é goleador, não. Ele é um jogador lépido, digamos assim. Vai ajudar a compor o elenco do Palmeiras. Mas o Palmeiras que não espere que ele vá ser o substituto absoluto do Dudu, porque ele não é. Mas ele tem uma coisa, não seja ingratão, Renato. Ele fez o gol no Mineirão que deixou o Flamengo vivo na Copa do Brasil de 2022. Traz o Verdade, 2-1 de verdade, lá, e aí tem o verdade, tal do verdade. Inferno Vermelho. É Ele é um verdade, jogador que deixou o Dorival vivo na competição que levou ele aos é títulos do verdade, mata-mata. é Eu verdade. não deveria gostar e você deveria gostar. Mas o Assim não teria problema tido a, política a, no Flamengo. a história está cheia de jogadores que fizeram gols importantes e que não eram craques. Basta ver no Internacional Adriano Gabiru. Adriano Gabiru fez o gol do título mundial contra o Barcelona do Ronaldinho. E que mais fez o Adriano Gabiru? Bulhufas, nada. Eu, sem E querer Alice, eu causar tentei, você trauma, viu? ó, Eu tentei que vocês ficassem amigos via Lázaro. Não foi possível. eu só ia pontuar aqui que há um exemplo clássico, sem querer trazer más lembranças para o Renato, Deivinho, né? Daverson fez o gol do título da Libertadores para ficar no Palmeiras. O Breno Lopes fez o gol da Libertadores anterior. Então, todo esse time que o Palmeiras construiu com Abel Ferreira foi campeão da Libertadores com gols de Breno Lopes e Daverson. Então, realmente comprova aí o ponto do Renato. E para falar do clássico carioca, Marília, que você tinha me perguntado, eu, assim, no papel, em termos de elenco, o Flamengo é o melhor time do Brasil. Não é que é só melhor que o Vasco, né? Ele é melhor que os outros todos, em termos de, se a gente olhar, né, peça a peça, posição a posição. Ele briga junto com o Palmeiras por conta do conjunto do trabalho, da longevidade e do que o Palmeiras oferece no coletivo. E o Vasco é um time que, assim, não caiu, né? Porque se eu acreditasse em Deus, eu diria que não caiu porque Deus não quis. Então, querer comparar os dois, a única coisa que coloca os dois num, né, que vale a pena a gente ter essa discussão é o fator clássico, em que essa motivação acaba empurrando o time e, de novo, assim como eu falei, né, teria uma importância maior para o São Paulo o título do que para o Palmeiras. Para o Vasco tem uma importância muito grande ganhar do Flamengo, né? O Flamengo não muda de patamar se perder do Vasco. O Vasco tem aquele respiro, né? Pô, ganhamos do Flamengo, que é um dos melhores times do Brasil. Mas, por mais também que haja uma evolução aí, o Vasco não tá voando no Campeonato Carioca, se enrolou com o Bangu, que ontem tomou um passeio do Fluminense, né? Então, é um começo de temporada assim que não tá tão animador para achar que dá para ganhar do Flamengo, que agora tá voltando, a gente vai ver como é que ele começa a temporada de verdade e tal, mas é um time muito forte, né? Muito forte. O time B do Flamengo hoje é mais forte que o time A do Vasco. Você pegar o time reserva do Flamengo, ele segue sendo favorito contra o Vasco. Para continuar falando do futebol carioca, eu vou pedir uma ajuda para o André Lucena, que é meu anjo da guarda,
Para a gente, ontem, o Fluminense parece ter estreado de fato no campeonato, né? Quinta rodada, a federação. Aliás, não falei, mas a arbitragem de Flamengo e Vasco ela é gentil. Ela chamou, a Ferge chamou tanto a direção do Flamengo como do Vasco. Veja bem, quem que vocês querem que apite, quem vai ser o juiz, como que vai ser, como é que não vai ser. Ontem, o Fluminense goleou o Bangu por 4-1 de virada. No primeiro tempo, mais o time do ano passado, no segundo tempo, já com mexidas do Diniz. Mas o que chamou mais atenção, até para a fragilidade do adversário, Casão, foi a coletiva do Diniz. Não sei se você teve a oportunidade, a gente pegou uma frase, queria que você prestasse atenção para a gente falar um pouquinho sobre ela. Eu tinha muita convicção de que aquilo, com mais tempo, ia dar resultados muito importantes. Eu tinha um feeling muito claro disso que estava acontecendo. Para quem estava internamente trabalhando, eu acho que tinha nitidez daquilo que estava sendo feito. E 6 jogos é uma amostragem extremamente pequena. Infelizmente, a gente fala muito dos resultados de curto prazo. Isso eu canso de falar que é um dos males do futebol brasileiro. O trabalho ele precisa de um pouco mais de tempo, não um pouco mais de tempo por conta de ser eu. Qualquer pessoa precisa de um pouco mais de tempo. Não dá para você ter uma amostragem muito pequena e ficar fazendo um tipo de avaliação. Saiu o jogo contra a Argentina, por exemplo, foi um jogo grande que o Brasil fez que não teve resultado e que aquilo, com a sequência do trabalho, a gente ia melhorar muito provavelmente a performance e os resultados eles chegariam. Está falando de seleção. Exato. Ele falou, é o trecho que ele fala da seleção brasileira, perguntado, ele se mostra bastante mordido ainda pelo que aconteceu, as mudanças no final do ano. Mas eu encontro uma grande falácia nessa frase do Diniz. Quando ele foi contratado e ele deu a sua primeira coletiva, ele disse que ele estava sendo contratado e ele sabia que era para ser técnico interino. Ele só teria 8 jogos. Ele teve 6. Ele topou ser avaliado por pouco tempo. Eu concordo, sim, a premissa de que o pouco tempo é cruel com qualquer técnico, ela é válida. Mas no caso dele, que chegou para esquentar a cadeira então do Ancelotti, me parece agora um pouco estranho que ele cobre mais tempo se ele assinou por pouco tempo. Não dava para dizer que o trabalho era bom, dava? Não, o trabalho não foi bom. O trabalho não foi bom. E você dizer que tem convicção que ele ia ter resultado, você só tem convicção que ia ter resultado quando você vê alguma coisa evoluindo nos jogos que você fez. O Brasil foi mal, gente. O Brasil perdeu, empatou com a Venezuela, perdeu para a Colômbia, perdeu para o Uruguai, perdeu para a Argentina, foi dominado pela Colômbia, foi dominadíssimo pelo Uruguai, fez um jogo até bom contra a Argentina, mas perdeu por 1-0. E nós estamos disputando eliminatórias. Não tem essa de, eu tenho convicção que o meu trabalho ia dar. Não. Ô, Diniz, seleção brasileira, eliminatórias, tem que dar certo. Tem que dar, no mínimo, resultado. Não tem essa, não tem romantismo num momento que a seleção brasileira está. Nós não ganhamos uma Copa desde 2002. Nós estamos sendo eliminados o tempo todo nas quartas de final. A única vez que nós chegamos na semifinal, nós tomamos 7-1. A última vez que nós chegamos na semifinal, nós tomamos 7-1 da Alemanha. Então, a seleção brasileira não é lugar para teste, não é lugar para inventar coisas. A seleção brasileira atual precisava de um treinador, naquela época lá, que chegasse para organizar. E outra coisa, precisava quebrar aquela panela. E o Diniz não quebrou, muito pelo contrário, ele fez parte dela. Ele entrou para dentro da panela. E essa panela é a que é nociva para a seleção brasileira. É uma das coisas responsáveis pelo comportamento que a gente vê dos jogadores dos últimos anos, gente. Olha o comportamento dos últimos anos em Copa do Mundo, como é que foi. Sabe? Muitos jogadores, principalmente o Neymar, no caso, dividindo ser jogador de futebol com celebridade em plena Copa do Mundo. Em plena Copa do Mundo, os caras estavam dividindo o foco em ser celebridade, em ser jogador de futebol. O Diniz entrou lá e não mudou nada. E o futebol, eu gosto do trabalho do Diniz.
Mas para dar resultado esse trabalho dele, que ele faz no Fluminense, ele tem que treinar todo dia, os mesmos caras. Não é uma vez a cada 2 meses, você encontrar 4 dias, 5 dias e fazer 2 jogos, que ele vai conseguir colocar a parte tática dele em funcionamento. Não é. A seleção precisava de uma tática mais simples nesse momento, depois da Copa, depois do Tite. Uma tática mais simples. E o certo seria ser o Dorival lá atrás, quando o Tite saiu, que era o mais justo, que tinha acabado de ganhar uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Ele, assim, aqui no Brasil se vive muito no universo paralelo, para se proteger, para valorizar o próprio trabalho. Não é só ele. O próprio Vanderlei também, quando estava no Corinthians, os últimos trabalhos do Vanderlei. Muitos treinadores, na hora que está a coisa ruim, eles vão para uma entrevista e eles falam uma coisa que só eles estão vendo. Ou só eles acham que está acontecendo. É um universo paralelo, que é uma coisa de tentar valorizar aquilo que ele sabe fazer, mas que não está dando certo. E o Diniz fez esse trecho aí, para mim é exatamente isso. Renato, o que você achou desse desabafo? Vocês não me deram tempo, mas eu só tinha mais 2 jogos. O problema é que eu acho que a mágoa maior, Marília, é o fato do Ancelotti não ter vindo, né? Então ele disse assim, poxa, o Ancelotti não veio, então eu poderia ter continuado. Aí não seriam só mais 2 jogos. Mas, enfim, é realmente um universo paralelo, o Casão usa muito bem a figura de imagem, quando ele diz que estava claro que ia dar certo, que todo mundo lá dentro sabia que ia dar certo, mas estava dando tudo errado, gente. Qual era o indício que ele tinha que ia dar certo se dava tudo errado? Se ele deixou a seleção brasileira em 7º lugar nas eliminatórias. Ele deixou a seleção brasileira no lugar que o Dunga deixou. Então, é compreensível a mágoa dele, porque o que eu acho que mais machucou ele foi o fato do Ancelotti não vir e ele dizer, puxa vida, então é minha vez. E aí não era a vez dele, tiraram ele e colocaram o Dorival. Mas o trabalho dele na seleção brasileira é muito ruim. No Fluminense é muito bom, na seleção brasileira é muito ruim, porque realmente ele precisa de tempo para implementar a maneira dele de jogar. Vários jogadores da seleção brasileira deram entrevista na época dele, dizendo é uma forma de jogar que eu nunca joguei. Nunca ninguém tinha jogado assim. Então é difícil, é muito difícil. E ele na seleção brasileira não teria esse tempo. O técnico da seleção brasileira não tem tempo para botar ideias diferentes em prática. Os jogadores não ficam com ele uma temporada suficiente para poder chegar e dizer, não, eu não estou mais jogando posicional, eu não estou jogando mais coisa, eu estou jogando agora um negócio que fica todo mundo onde está a bola. E aí, eventualmente, a gente cruza para um outro cara que está sozinho e aí vamos todos para dentro da área. É uma maneira de jogar única. E que na seleção simplesmente nem deu cheirinho de que poderia dar certo. Ao contrário, deu muito errado. E ele aí está magoado, é compreensível, mas ele não podia ficar, não tinha condição de ficar. Ô, Renato, precisa de muito tempo bem. Com frequência. Tempo com frequência. Isso, exatamente. Não adianta ele ficar lá 1 ano e ver os caras só uma vez por mês. É o que eu estou dizendo. O tempo é tempo como é no dia a dia dos clubes. Treinando, sim, lógico. Sabe, 24 dias do mês. Senão não tem jeito. Exatamente. Marília, pra gente terminar esse... Fala, Marília, desculpa. Não, por favor, dê seu pitaco. Eu entendo a mágoa do Diniz até pela maneira como aconteceu, né? Foi aquela coisa à la CBF que não é conversada direito e que fica aquela rádio corredor e tal. Mas o Diniz, se tivesse feito um bom trabalho, se tivesse feito 6 jogos e a seleção tivesse em primeiro lugar, em segundo lugar, tivesse de fato jogado bem, ia ser muito mais difícil cortá-lo. Então, essa oportunidade de tirá-lo para trazer o Dorival, ele ajudou a cavar, né, pela consequência do seu trabalho. O que me chamou a atenção quando a CBF traz o Diniz, não só na condição de interino, mas na condição de dividir essa posição com o Fluminense, como é que ele vai, primeiro, administrar os dois, e segundo, ele vai ter a capacidade de adaptar a sua forma de trabalhar à realidade que vai se impor na seleção brasileira, e ele não foi capaz de fazer isso. O bom treinador, para mim, é o treinador fora de série. É o cara que faz alteração rápida, quando é necessário. E eu não consigo imaginar que Dorival, que Abel Ferreira, que Vojvoda não tivessem feito um melhor trabalho na seleção do que o Diniz acabou fazendo.
O Diniz insistiu numa ideia, com o aval da CBF, a CBF escolheu trazer o Diniz, então, provavelmente no entendimento dele, ele pensou, bom, estão me escolhendo pelo meu trabalho, vou fazer o que eu sempre faço. Mas eu acho que ele não entendeu que ele precisava adaptar a maneira de trabalhar à realidade que ele ia ter. Ele tentou fazer a mesma coisa que ele faz no Fluminense, e não dá resultado rápido, e volto a dizer, quem tivesse chegado lá sem mexer muito, eu não consigo imaginar alguém que tivesse chegado lá e feito um trabalho pior do que o Diniz fez, porque até as vitórias foram uma vitória sobre a Bolívia e uma vitória sobre o Peru com gol no praticamente último minuto de jogo. Então, assim, quem teria feito uma campanha pior? Talvez o Ramon Menezes, mas quem sou eu para dizer?